Ir ao Morumbi é uma experiência para quem tem mais de 30, eu diria, uma experiência nostálgica. Por que mais de 30? Porque a partir de 2008, o Palmeiras optou por não mais, corretamente, por não mais mandar jogos no Morumbi. Se por qualquer razão não pudesse usar o Palestra ou o Allianz Parque, teria usado o Pacaembu, Barueri e tantos outros estados. Canindé, Fonte Luminosa. O Palmeiras já mandou jogos em vários estádios na impossibilidade de mandar em casa. E a recusa de se mandar jogos no Morumbi por uma questão estratégica para não fortalecer o rival. O São Paulo concluiu a construção do Morumbi no finalzinho da década de 60. Então, quando a gente vê as fotos da conquista do Robertão de 69, que foi no Morumbi, o segundo campeonato brasileiro do Palmeiras, terceiro campeonato brasileiro do Palmeiras, até são tantos que a gente perde as contas, né? Já estou errando de novo. Não, tá certo. Agora tá certo. É o terceiro. A gente vê que não está concluído ainda, né? Ou está recém-concluído o estádio do Morumbi, nesse jogo de 69. E aí, durante a década de 70, de alguma forma colou a ideia de que Morumbi é campo neutro, porque é muito longe, a arquibancada é muito longe do gramado, divide no meio, fica uma torcida de um lado, torcida do outro. Na verdade, eu tenho dúvidas disso. Eu não frequentei o Morumbi na década de 70, é óbvio. Eu nasci em 1970. Mas eu não sei se havia divisão formal de torcidas como passou a ter mais para frente. E o auge dos grandes clássicos no Morumbi, por conta dessa suposta neutralidade, o Morumbi era neutro quando jogava Palmeiras e Corinthians, quando jogava Santos e Corinthians, Palmeiras e Santos. Aí sim o Morumbi era neutro. Mas o São Paulo jogando no Morumbi, mesmo com a torcida do São Paulo ocupando o lugar da torcida visitante, era meio a meio. Já era uma pré-divisão de meio a meio. É claro que tinha a guerra das cordas, né? Para quem estava na década de 90 lembra disso. Conforme uma torcida enchia o seu espaço e a do outro, sei lá, um momento pior, ficava mais concentrada, aí as cordas que separavam as duas torcidas, elas andavam nos gomos do Morumbi. E cada gomo, cada meio gomo que a corda andava era uma festa para a torcida adversária. Tipo, empurramos vocês para o outro lado. Era um dos baratos do Morumbi, era esse. Entre vários, né? Ir ao Morumbi sempre foi uma experiência desagradável. É longe, é ruim de estacionar, é ruim de chegar, é ruim de ir embora. As vias de acesso são muito apertadas, congestionadas em dias de eventos. Não só jogo, show também. É muito ruim no Morumbi. Só que quando você é moleque, esse tipo de dificuldade não influencia muito. Você vai na bagunça, ou você vai de ônibus, você vai, né, fazendo uma puta zona, né? Diferente de agora, quando você já tem um pouco mais de idade, você vai com o seu carro, você quer conforto, você não quer tomar chuva, você vai uma série de coisas. Então ir ao Morumbi sempre foi ruim, mas quando você é moleque, passa batida esses problemas. E agora, né? Agora é pior ainda, né? Mas o fato de ir ao Morumbi com o estádio cheio de palmeirense, como eu disse, até 2008 o Palmeiras ainda mandava jogos no Morumbi, assim como o Corinthians. A partir de 2008, os dois clubes falaram assim, eu não mando lá nem você.
e vamos estrangular financeiramente o São Paulo. E foi o que aconteceu. Coincidência ou não, o último título relevante do São Paulo foi em 2008, o Campeonato Brasileiro de 2008. A partir de 2009, o São Paulo ganhou uma Sula Miranda em 2012, teve que botar o revólver ali na cara dos argentinos no intervalo para amedrontar os caras, aí os caras nem voltaram para o segundo tempo, né? E ganharam o Paulista de 2021, que a gente deu de bandeja para eles. Se tem uma coisa que eu não vou perdoar o Abel, é isso. Brincadeira, tá perdoado, viu, Abel? Mas coincidência ou não, o São Paulo enfraqueceu demais e voltou a ser o que era até a década de 60. Um time com brilharecos. São Paulo até conseguiu fazer um papel digno na década de 40. Foi quando ganhou a pecha de time grande, que nunca confirmou até que o Morumbi passou a fazer esse papel. E veja, o São Paulo ganhou o primeiro título relevante em 1977, foi o Campeonato Brasileiro. Até então era um time que tinha tido uma boa década em 40 e mais nada. Então sempre foi um time, né, a grande rivalidade. Paulista sempre foi Palmeiras e Corinthians, Palestra e Corinthians, depois Palmeiras e Corinthians. Então o Palmeiras e o Corinthians ao mesmo tempo passaram a estrangular financeiramente São Paulo em 2008 e a torcida do Palmeiras não mais foi ao Morumbi, a não ser como visitante. E depois nem como visitante, quando a torcida única foi implementada. Isso acho que em 2016, né? A torcida única. Então foram 8 anos indo como visitante. Aí era uma torcida, uma parcela muito pequena que acabava indo aos estádios. E é por isso que a gente fala que quem tem menos de 30 anos provavelmente não foi ao Morumbi. Não tinha ido ao Morumbi ou não tinha tido a chance de ir ao Morumbi. E aproveitou esse acordo malfadado feito pelas duas diretorias para conhecer o estádio de São Paulo. E o Palmeiras fez uma festa. Então quem tem mais de 30 anos foi nostálgico. Além de toda a dificuldade, né? Como que é aí o Morumbi mesmo? É assim, é chato, é. Mas estar lá dentro daquele estádio, ter aquela visão, né? Aí começa a passar filme na cabeça. Tantos títulos que o Palmeiras conquistou lá. Ao todo são 8 títulos conquistados no Morumbi pelo Palmeiras. 8 títulos. O Palmeiras ganhou mais Campeonato Brasileiro do que o São Paulo dentro do Morumbi. O Palmeiras ganhou Copa do Brasil dentro do Morumbi. O São Paulo nunca conquistou a Copa do Brasil. O Palmeiras conquistou o Rio-São Paulo no Morumbi. O São Paulo também nunca conquistou o Rio-São Paulo. O Palmeiras não só tem 5, como tem 1 no Morumbi. Aliás, um jogaço, um 4-0 em cima do Vasco. Com Romário e tudo. Então, são muitas histórias no estádio do Morumbi. O título mais importante da história do Palmeiras, na minha opinião, que é o título de 93, foi conquistado no Morumbi. Depois de vários clássicos disputados no Morumbi. Aí tem toda aquela primeira parte da década de 90, né? Com vários jogos importantíssimos no Morumbi. O Palmeiras ganhou o Brasileiro de 93, ganhou o Paulista de 93. Muitas festas, muitas comemorações, Copa do Brasil 98. Realmente um estádio onde o Palmeiras se sente muito à vontade, a não ser quando é visitante, né? Quando você é visitante, você né, não vai se sentir à vontade toda vez. E foi muito... Por isso que foi agradável e desagradável ao mesmo tempo. Mas o mais agradável de tudo foi realmente o grande futebol mostrado pelo Palmeiras. Então, se o palmeirense matou saudade, entre aspas, de ir ao Morumbi, de passar, de ver, de sentir aquela experiência de novo, o Morumbi matou a saudade do bom futebol. Que acho que fazia muito tempo que não se jogava um bom futebol dentro daquele estádio. Acho que uns 15 anos, né? E o Morumbi viu um grandíssimo futebol.
Palmeiras dá uma aula de futebol ao Morumbi e ao Santos. E aí a gente, né? Ah, tem o Santos nessa história toda, até tem o Santos. Nada pode ser menor do que o Santos, mas ele tá lá ainda. E tomou um chocolate. O Santos tomou um pau do Palmeiras. Nós demos um pau no Santos e ó, 3-1 ficou barato demais. Um time que tá jogando, assim, é o 7º jogo da temporada e parece que já voltou àquela memória tática. Os ajustes que foram necessários fazer com as saídas do Scarpa e do Danilão parece que já estão pegando. E não há dúvidas. Não há dúvidas que o melhor futebol praticado no território brasileiro hoje é o do Palmeiras. Isso pode mudar daqui uma semana, daqui 2 semanas. Futebol é assim, mas hoje não tem como, né, contestar. Palmeiras é favorito a tudo que for disputar esse ano, neste momento. Pode virar a qualquer momento, mas neste momento, Palmeiras é favorito a todos os campeonatos que vai disputar. Que vai protagonizar o futebol brasileiro mais uma vez, parece claro. Pode ser que termine o ano e não ganhe nenhum. Mas do jeito que está jogando, encaixadinho, com todo mundo sabendo o que tem que fazer,